Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Bom, meus irmãos, hoje na nossa reflexão, da palavra de Deus, nós vamos tirar uma importante dúvida. E a dúvida é, a lei de Deus, ela ainda é válida? Aí a gente se pergunta, qual lei? Porque a gente sabe que na Bíblia existem muitas leis, né? Mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a lei moral. E qual é a lei moral? É a lei dos 10 mandamentos de nosso Deus. E onde está essa lei? Está lá na Bíblia, em Êxodo 20, em Êxodo capítulo 20. Lá em Êxodo capítulo 20 a gente encontra os 10 mandamentos. E a importante pergunta também para iniciarmos a nossa reflexão é: quem escreveu os 10 mandamentos? Quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Isso nós vamos ver agora na palavra de Deus. Peço a você que abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Então, lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, essas tábuas de pedra foi onde o próprio Deus, com seu dedo, escreveu os 10 mandamentos, a sua lei moral. Então, para responder a primeira pergunta é: quem escreveu os 10 mandamentos? Esse texto responde: o próprio Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. Agora, por que pedra? Porque pedra representa eternidade, durabilidade. E por que foi que o próprio Deus escreveu? Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, é o manuscrito do caráter de Deus. Então, só o próprio Deus poderia escrever os 10 mandamentos. Toda a Bíblia foi escrita por homens, homens santos, é claro, homens escolhidos por Deus para escrever, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Nada da Bíblia veio da mente humana, veio tudo do Espírito Santo, do próprio Deus. Mas os 10 mandamentos foi a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então, você não acha que os 10 mandamentos é tão importante porque o próprio Deus escreveu? É claro que é. É a lei de Deus. É a sua lei moral. O manuscrito do caráter divino. Aí outra pergunta importante. O que foi que Cristo disse sobre a lei? Será que ele veio a esse mundo para abolir a lei, depois da morte dele, Porque muitos dizem, a lei foi abolida depois da morte de Cristo. Então a gente vai ler agora na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 18, deixa eu ver, capítulo 17 e 18. Então vamos ler aqui para ver o que é que Cristo diz sobre a lei. Ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que os céus e a terra passarão, mas nenhum tio da lei jamais passará. Então aqui está a resposta de Cristo. Cristo não veio abolir, nem revogar e nem mudar a lei de Deus. Porque ele diz: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cristo ele veio para cumprir, veio para dar o verdadeiro sentido à lei. Ele diz, nenhum tio mudará da lei, nada da lei vai mudar, até que os céus e a terra passem. Isso não significa que a lei vai mudar depois. Isso significa que a lei vai continuar eterna. Porque o próprio Cristo veio e cumpriu a lei. Cumpriu para nos dar o exemplo, para que assim como ele, nós cristãos, pequenos cristos, nós possamos seguir o seu exemplo, obedecer à lei de Deus, do Pai, por amor. Então o próprio Cristo ele nos deu esse exemplo. Então que a gente como cristão, que nós possamos seguir esse lindo exemplo de Cristo. Amém? Aí outra pergunta importante também que a gente deve refletir. Se a lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus, com seu dedo, lá, como está descrito lá em Êxodo 31, 18. Se a lei de Deus foi guardada pelo próprio Cristo, ele disse que não veio revogar, mas cumprir. Então outra pergunta que a gente deve se fazer. A lei de Deus, será que existe algum mandamento, assim, que se a gente não guardar, vai passar assim, batido, como diz o ditado, Será que se a gente deixar um mandamento sem cumprir, será que a gente não vai, assim, dar o pulo do gato, como diz a história também, Então vamos ler lá em Tiago 2,10 e responder essa importante pergunta, que diz o seguinte:
Porque qualquer um que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado em todos. Então, se a gente guarda todos os mandamentos e se torna culpado, né? Se a gente transgride um mandamento, se torna culpado em todos. Né? E a gente vê por aí em muitas doutrinas, né, que ensinam a gente a aceitar 9 mandamentos e ignorar um, né? Essas doutrinas são erradas, são equivocadas, né? Porque a Bíblia iguala todos os mandamentos. A Bíblia, ela tem todos os mandamentos como todos em pé de igualdade. Todos os mandamentos são importantes. Tanto o primeiro mandamento é tão importante quanto o 10º, tão importante quanto o 4º, tão importante quanto o 3º. Enfim, todos os mandamentos têm a mesma importância. É como uma corrente de 10 elos. Se cortar um, rompe a corrente. Da mesma forma, os 10 mandamentos. Se transgredir um, torna-se culpado em todos. Então, todos os mandamentos, eles têm a mesma importância. Têm o mesmo valor. Lembrando que guardar a lei, né, os 10 mandamentos, não salva. Guardar a lei não salva. Guardar a lei é o resultado da salvação. Porque se a gente aceitar Cristo, é como o Senhor Jesus disse, né? Se me amas, guarde os meus mandamentos. Então, quando a gente guarda os 10 mandamentos, a gente está amando a Cristo, está obedecendo a Cristo. É um ato de amor e adoração. Né? O próprio Cristo ele guardou os mandamentos para nos dar o exemplo. E a gente, como cristãos, seguidores dele, né, nós devemos guardar os mandamentos por amor, não por obrigação e não como um meio de salvação, mas sim unicamente por amor. Porque, como eu disse antes, a lei de Deus é o manuscrito do caráter de Deus, e Deus é amor, então a sua lei também é amor. Tanto que aquelas pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, e não guarda, e quando se refere à lei, né, a lei de Deus, não guarda assim, eu não aceito porque a lei foi abolida, não precisa mais guardar, e não sei o que, inventa um discurso daqueles. Essas pessoas elas são mentirosas. Essas pessoas elas se encaixam, né, no que Tiago 2, não, no que 1 João, perdão, eu errei. No que 1 João 2:4 diz, né? Lá diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Então, se alguém disser, eu sou cristão, eu amo a Deus, e essa pessoa ela não aceita os 10 mandamentos, não é obediente a Deus, essa pessoa ela é uma mentirosa. Assim como também as igrejas, né, que dizem que amam a Deus, que são cristãs, servas de Deus, que são movimentos de Deus. Mas essas igrejas, elas mudam os mandamentos, dizem que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar a lei de Deus, os mandamentos. Essas igrejas são mentirosas. Não caia nessas heresias dessas igrejas. Não caia nessas doutrinas de demônios, doutrinas que levam você a ser transgressor da santa lei de Deus. Lembrando, meus irmãos, que a lei ela não salva. A lei ela não salva. A lei ela mostra quem está salvo. Porque quem está salvo tem uma vida de obediência à palavra de Deus e obedece unicamente por amor. Porque Deus quer que a gente sirva a Ele por amor, não por obrigação e não por querer algo em troca. Porque, como a gente sabe, a salvação é pela graça, é um dom imerecido, é um presente de Deus. E só o que nós temos que fazer é aceitar esse presente maravilhoso que Deus nos dá, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então aqui estão respondidas as perguntas, né? A lei de Deus ainda é válida? É claro que é válida. A lei de Deus é eterna, é o manuscrito do caráter de Deus. E todos os cristãos devem guardá-la, né? Porque por amor a Deus, né? Então que Deus nos dê forças e capacidade para guardar. Não significa que a gente vai ser perfeito. Ninguém é perfeito em guardar a lei. Mas nós temos, né, a graça de Cristo, que é quem nos ajuda a ser obediente, a guardarmos a lei. Então não tente guardar a lei de Deus por você próprio. Eu vou tentar por mim mesmo. Você não consegue. Tente unicamente através da graça de Cristo, do nosso Senhor Jesus, que é Ele quem nos dá forças para que a gente consiga ter uma vida de fidelidade e amor a Deus. Amém? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.
e que essas verdades da palavra de Deus continuem sempre em nossos corações e nos libertando dos enganos desse mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.